Efeito Bolsonaro. Na verdade, não dá para dizer que é um efeito de Bolsonaro ou se Bolsonaro é resultado, efeito de algo que vem acontecendo. Porque a questão agora não é política, não é falar se votou ou se não votou no Bolsonaro, se concorda com ele ou se não concorda, não é essa a questão. A questão é analisar e pensar o que está por trás de tudo isto, porque essa tomada de posição da sociedade com relação a Bolsonaro e a tudo que vem acontecendo e vinha acontecendo. A Bíblia é muito clara com relação a questões políticas. Alguns pensam que a Bíblia não fala de política, mas fala e fala muito. Muito mesmo. Em várias partes na Bíblia, os reis são confrontados pelos profetas. São chamados a pensar e a mudar de comportamento, de atitude. Lembrem-se de um caso famoso de João Batista, que chegou a ser degolado. Ele foi preso e depois degolado porque ele dizia para Herodes: não está correto o que você está fazendo. Então alguns pensam que pastor não se mete em política, alguns pensam que o assunto de política não deve ser tratado em igreja, alguns acham que cristão deve ser meio alienado, alguns acham que política não se discute. Isso é mentira. Entrou assim na sociedade esse conceito de que política, futebol e religião não se discute. Isso não é verdade. Essas três colocações são fatores para manipular as pessoas. Futebol não se discute? Você liga a sua TV na Bandeirantes no terceiro tempo, eles brigam no ar por causa de futebol. Você vê nos botecos, você vê durante o jogo, você vê nos estádios as pessoas discutindo por causa de futebol. E a turma acha isso normal, os programas exploram a discussão do futebol para ganhar dinheiro. Religião não se discute? É claro que se discute. Existem muitos livros sobre as diversas religiões. Temos que respeitar os pontos de vista, sim, respeitar as pessoas e suas opiniões, é claro, mas é possível sim discutir de maneira correta, educada, gentil. Agora, e política não se discute? Temos que aceitar tudo que chega até nós, temos que acatar todas as ordens que os mandatários determinam de cabeça baixa, temos que concordar com tudo que falam, temos que obedecer tudo que mandam, temos que aceitar tudo que fazem? Não. No Antigo Testamento você verá por várias vezes os profetas chegando aos reis e dizendo: você está errado. Muitos dos profetas, na verdade eu posso dizer que quase todos eles traziam mensagens e mensagens pesadas às autoridades. Censuravam a maneira que os governantes tinham de conduzir o povo. Miqueias fala sobre isso, Amós fala sobre isto, Isaías fala sobre isto, Jeremias fala sobre isto. Então, como achar que quem entende de Bíblia, quem é cristão, quem é religioso, não pode se meter em política? Pode e deve. Então, o efeito Bolsonaro não é questão de gostar ou não do Bolsonaro. É não gostar do que vinha acontecendo. É não concordar com o que vinha acontecendo. É não achar correto que um país com tanta gente fosse conduzido de maneira tão maldosa como vinha sendo conduzido. É achar que não é justo que poucas pessoas de má índole conduzam o país, que poucos enriqueçam à custa do empobrecimento das pessoas. Não é correto deixar que pessoas de má índole determinem o padrão moral de um país. As pessoas dizem, mas o país tem que ser laico, não pode haver ingerência. Quem disse isso? Aonde que está isto? Quer dizer, então, que os princípios morais não podem determinar como uma nação vai viver? Se a Bíblia diz o contrário, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não fala feliz a pessoa apenas. Não fala feliz da família, fala feliz a nação. Pressupondo que uma nação tem como escolher, sim,
se ela será regida por Deus ou não. Alguns anos atrás, a Albânia se orgulhava de ser o único país oficialmente ateu no mundo. Conceitualmente, praticamente ateu. Então, se um país pode escolher ser ateu, um país também pode escolher ser devotado, consagrado, dedicado a Deus. Por que não? Então, essa ideia de país laico, do governo laico, isso aí parece correto, parece assim, indiferente, mas está completamente errado. Deus não quer que o Brasil seja um país laico. Deus quer que o Brasil seja um país voltado e consagrado para Deus. É assim que Ele quer. Ele quer que seus dirigentes tenham temor a Deus. Ele quer que suas autoridades tenham princípios corretos. Ele quer que as pessoas investidas de poder tratem os outros com respeito, com decência, com moral. Deus não se agrada de ver essas coisas que vêm acontecendo. Então, o efeito Bolsonaro é, na verdade, o povo brasileiro dizendo basta. É também um grito de socorro dos marginalizados, dos desprezados, daquelas pessoas que sentem-se tolhidas em seu direito, mas não têm o que fazer porque são pequenos diante da máquina governamental, desse rolo compressor comunista que vem tentando dilapidar qualquer princípio moral. São as pessoas dizendo, por favor, vamos nos unir. É cada brasileiro individualmente pedindo socorro e dizendo, eu não suporto mais esta situação. Um clamor por justiça, uma busca para que algo seja feito. Você já reparou que no Brasil os ricos conseguem bons advogados e os pobres não têm nada? E esses bons advogados conseguem fazer com que questões se arrastem por anos, anos e anos, até por séculos. Há um mês atrás foi julgado no Brasil um processo que começou há mais de 100 anos. Pensem, um processo durar mais de 100 anos. E existem alguns que até hoje duram 20, 30, 40, 50 anos, e a ponto de quando forem para ser julgados, já prescreveram, os beneficiários ou os réus já morreram, porque a justiça é tão lenta. O que está acontecendo no Brasil é um clamor por justiça. E esse clamor por justiça gera um sentimento de indignação, de revolta. Não dá para continuar vendo as coisas e ficar calado. Não dá para imaginar que as pessoas vão estalar o chicote em nossas costas e nós novamente vamos dobrar nossos lombos para que eles façam de nós o que quiserem. Não pense que isso é cristianismo. Não pense que cristianismo é ficarmos calados diante disso. Não pense que ser cristão é ser fantoche na mão de pessoas maldosas. Nós devemos orar pela sociedade? Sim. Devemos orar pelas autoridades? É claro que devemos. Devemos obediência às leis? Sim, devemos. Mas também temos que ter pleno discernimento entre o que é uma lei correta e o que é mal. Eu quero que você olhe na Bíblia o que está escrito. Isaías capítulo 10. Versículos 1 e 2, olhe só. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja, isso aqui escrito quase 8 séculos antes de Cristo. Ai daqueles que fazem leis para seus benefícios próprios, ai daqueles que fazem leis para prejudicar os pobres. Ai daqueles que fazem leis não por amor à justiça, mas para que os direitos dos cidadãos sejam deturpados, sejam corrompidos, sejam torcidos. Quantas leis já existiram no Brasil? Daquelas leis assim para beneficiar pessoas. Você se lembra daquela lei do kit de primeiros socorros? Quem se beneficiou com isto? Então, primeiramente combina que alguém vai fabricar os kits. Depois vem a lei obrigando que todo carro tenha o kit.
Esses kits já foram fabricados, serão vendidos por alguém que vai ganhar muito dinheiro com isto. Assim como extintores de incêndio e um monte de coisa. São leis não para que a sociedade funcione, são leis para que os mandatários se enriqueçam à custa do sangue das pessoas. E a Bíblia diz aqui nesse texto que foi lido, Isaías 10, 1 e 2, ai dos que publicam ou dos que editam leis meramente com o fim de prejudicar as pessoas. Eles não querem saber da justiça, não querem saber do bem-estar do povo. Essas leis são única e exclusivamente para esfolar as pessoas. E o povo está dizendo basta, chega. Não é mais questão de Bolsonaro ou não Bolsonaro, é uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de indignação. O povo descobriu que sozinho é fraco, mas junto é forte. E agora estamos mandando um recado para as pessoas através de todas as mídias. Basta. Basta. Não vem com essa balela de que é discurso político e de que é oposição. Não se trata de oposição à situação. Não se trata de falar que Bolsonaro é bonzinho e Haddad não prestava. Não, não é nada disto. Não se trata de ser esquerda ou direita. Trata-se de justiça. Trata-se de não concordar mais com tanta roubalheira. Trata-se de não mais aceitar que pessoas morram nos hospitais, jogados nos corredores. Trata-se de não aceitar que não haja mais remédio nos postos de saúde. Trata-se de não aceitar mais que paguemos um pedágio tão caro como pagamos. Eu tenho um colega meu que é policial e ele me contou que na época de um dos governadores do Paraná, as viaturas de polícia eram colocadas nos totens, nos lugares específicos, para que a população visse aquelas viaturas, os policiais ali ao lado da viatura, para dizer que havia segurança. E havia viaturas até sem motor. Elas eram rebocadas à noite para aqueles postos, para que a sociedade não soubesse que aquele carro não funcionava, não andava. Era só para enganar as pessoas e dizer, tá vendo como que o governador cuida da sociedade? Tá vendo como ele cuida do povo? Temos viaturas em vários lugares da capital, vários lugares de Curitiba, mas eram viaturas sem motores. Isto eu ouvi. Eu sei que acontecia isto. Basta dessas coisas. Basta de fazer o povo de bobo. Basta de pensar que é possível enganar as pessoas e tanta gente por tanto tempo. A mentira tem pernas curtas. Chega. Não dá para continuar assim. Portanto, o efeito Bolsonaro é o momento em que o gigante do Brasil se acorda. É o momento que as igrejas tomam posição clara, não por politicagem, mas por política correta. É o momento que os cidadãos de bem dizem, chega, não seremos mais fantoches nas suas mãos. Não seremos mais manipulados pelos ditadores. Não aceitamos mais isto. Não seremos Venezuela, não seremos Cuba, não seremos Coreia do Norte. Aqui é um país livre e livres queremos continuar. Aqui é um país bom e bons queremos continuar. Não aceitamos que venham essas pessoas com mentalidade comunista, não aceitamos que venham essas pessoas com pensamentos nocivos e queiram determinar como devemos viver. Não aceitamos que família seja colocada como coisa do passado. Não aceitamos que princípios de comportamentos morais sejam descartados e que agora vale tudo. Não aceitamos achar que uma minoria licenciosa, perversa, permissiva venha dizer como devemos viver. Não aceitamos mais que toda essa casta de gente ruim continue no poder. Não queremos mais isto. Basta. Efeito Bolsonaro não é confiar na pessoa Bolsonaro, mas é dizer, o Brasil acordou, o Brasil despertou, chega dessas coisas. Nesse texto que eu li, Isaías 10, 1 e 2, na sequência do texto, a Bíblia diz que essas pessoas, más governantes, esses maus juízes, esse STF corrupto que nós temos, vão dar contas diante de Deus. O que farão quando eles forem julgados? O que fará um juiz corrupto quando estiver diante do verdadeiro juiz? O que fará um governante corrupto quando chegar diante do verdadeiro governante do universo? O que fará um legislador corrupto
quando chegar diante do grande legislador, o nosso Deus. Portanto, a igreja está dizendo: não vamos mais tomar aquela postura que tomamos até agora, de subserviência, de obediência covarde. Não vamos mais ficar calados. Vamos advertir as pessoas, vamos esclarecê-las para que vivam corretamente e votem corretamente. Vamos cobrar de vocês, autoridades, que vocês se comportem de maneira correta. A Bíblia deixa muito claro que Deus vai agir contra todos vocês. Porque Deus não se agrada da injustiça, Deus não se agrada da falta de amor, Deus não se agrada da exploração das pessoas. Agora, também algo tem que ser dito. Se Deus é contra a corrupção dos políticos, Deus também é contra a corrupção das pessoas. Se roubar 1 milhão, desviar 1 milhão ou milhões da Petrobras é errado, desviar 10 centavos também é errado. Se ser um político corrupto é errado, ser um cidadão corrupto também é errado. Você que pensa que pratica coisas pequenas e que essas coisas pequenas são toleráveis, não são. Deus quer que você também seja correto. Deus quer que você também seja justo. Deus quer que você não fure fila. Deus quer que você não colhe na prova. Deus quer que você não fale coisas indevidas. Deus quer que você não fique cobiçando a mulher do vizinho. Deus quer que você ande corretamente. Deus é contra todo tipo de injustiça. Não só a injustiça política, não só a injustiça no judiciário, não só a injustiça no legislativo. Deus é contra a injustiça que está no coração das pessoas. Então que esse senso de patriotismo e de justiça que está brotando de novo no Brasil possa, de fato, contagiar e espalhar-se para todas as pessoas para que tenhamos um país correto. Um país em que você possa deixar seu carro aberto na rua e ninguém vai roubar. Um país que você possa deixar sua bicicleta em frente à sua casa e ninguém vai levá-la embora. Um país que, se você perder sua carteira, a pessoa vai achá-la e vai devolvê-la intacta para você. Um país que você não precise de tantas trancas nas suas portas e tantas grades nas janelas. Um país em que você possa deixar seu filho ir sozinho para a escola. Um país em que você possa ir à praia usando joias, se quiser. Em que você possa ter um bom relógio e sair com ele. Que você não tenha que andar com bijuterias, com medo de ser assaltado se usar joias verdadeiras. É isso que Deus quer. Um país diferente, com pessoas diferentes. Um país correto, com pessoas corretas. Um país justo, com pessoas justas.